Boa noite, vamos lá. Agora, segunda tentativa para a gente começar a live. Vamos ver se a internet ajuda a gente aí. Vamos esperar o Hudson entrar. Estamos no horário ainda, pelo menos. Não estamos tão atrasados assim, então tá tudo bem. Vamos lá, vamos colocar o. Vamos lá. Daqui a pouco o Hudson está aí para falar com a gente sobre marketing. Vamos lá, Hudson. Vamos lá, Agora eu vamos acho que a lá, internet vamos está começar. boa. Agora eu acho que vai, né? Acho que vai. Agora Aí, vai. já tá sem delay, já estamos felizes. Já. Que beleza. Show de bola. A ideia é vamos falar de novo aí, né? Depois a gente compartilha essa live aí nas nossas timelines aí. A gente vai falar hoje sobre o marketing, né? Como que ele pode ser utilizado aí a favor da consultoria ambiental. Muito daquilo que tu falou ali no tempo que a gente conversou antes, né, Hudson, de como isso é pouco explorado, assim, na área ambiental. Foi um dos motivos que eu vi, que eu entrei em contato contigo para a gente fazer essa conversa aí, né? A gente já se conhece de quase um ano aí já, Sim, né, um cara? ano, um ano. E agora vi que está estudando bastante a fundo há um tempo essa área do marketing para a questão da consultoria ambiental, que a gente falava muito do físico ainda. Eu achei legal o exemplo que tu deu, muito associado ao telefonar ainda, o consultoria ambiental, né? Exato. Assim, a gente, pelo menos para nós, como consultoria ambiental, a gente notou uma grande diferença. Acho que a maioria das pessoas, quando começam a empreender, independente do segmento, mas principalmente na consultoria ambiental, uma porque acho que nas nossas formações a gente não recebe uma visão dessa no mundo acadêmico. E a gente fica um pouco perdido e a gente acaba indo no tradicional porque é o que a gente vê nas outras empresas, né, que são mais tradicionais, é de você ligar, fazer uma visita. Não que isso não dê retorno, dá retorno e é necessário Sim. também. Mas existe outras ferramentas que vão dizer assim, traz uma certa conversão para a sua empresa é, melhor até que o tradicional, né? É o que a gente falou lá Sim. na primeira tentativa ali. Quem não é visto não é lembrado. Então, a questão de você se posicionar, da divulgação da empresa, isso é muito importante. Sim, com certeza. Não é nem desprezando o físico, nem favorecendo demais o digital, né? Não, tem que ter o equilíbrio. A palavra equilíbrio para tudo na vida e nessa Exatamente. questão é ainda mais assim, né? Se a gente for olhar o que é realmente o marketing, assim, um pouco do que a gente conversou aí durante a semana também, né, Hudson? Sim. Que eu acho bem legal a gente entender bem o que é o marketing, né? Porque marketing vem da palavra em inglês do market, né? Que é mercado. Então, por muitas vezes é um negócio bem amplo, assim, né? Não Muito. tá, né? Não tá só relacionado a me mostrar, a aparecer, né? A propaganda e publicidade, que até eu coloquei aqui para dar uma falada depois, porque eu acho que é bem interessante se definir esses dois conceitos. Há um tempo eu vi isso numa aula na universidade, assim, isso pô, então isso que é marketing, né? E o que O isso que é pessoal publicidade e associa muito propaganda. hoje ainda o marketing com questão de propaganda, né? Ficar É, fazendo propaganda. E não é só isso, vamos colocar assim, né? Propaganda é uma pequena parte, vamos dizer assim, do marketing. É como você colocou, né? O marketing é o estudo do mercado, é você entender o seu mercado, o seu nicho, a sua área de atuação, e aí você, a partir daí, já adiantando o que a gente vai falar, né? A gente definir algumas estratégias para atingir esses clientes. legal, vai da parte estratégica e também do comercial, também de explorar a divulgação do teu produto, mostrar o que ele é, né? Tem Exatamente. os 4 P's aí do preço, produto, praça e promoção, né? Exato. Já cheguei a ver livros que tem o 16 P's, né? Não, o pessoal vai, Aí vai inventando, vai chegar no vai. limite aí, né? Os 4 P's, na teoria, são bem explorados, assim, são bem estudados. Eu acho que para quem quer trabalhar com essa divulgação do negócio, com marketing, efetivamente, pensar ali no produto, né? Qualidade, inovação, o que, que ele faz de diferente, a satisfação do usuário, eu acho que é primordial, né? Se realmente resolve um problema, a questão associada ao valor do produto e não ao preço do produto, né? Exato. Que é super importante nessa letrinha P aí do composto do marketing, né, do produto. E eu acho que começar por ali é o elementar. Eu realmente resolvo um problema
ou eu estou só tentando vender um produto que eu acho que resolve um problema? Validar o teu produto ou serviço, né? Validar que seja a tua ideia. É muito legal o livro do Nada Easy, do Thales Gomes, que ele comenta que o Easy Taxi foi vendido para acho que foi para uma empresa chinesa por milhões e milhões de dólares lá, né? E a validação do produto, saber se o Easy Taxi lá em 2000, foi em 2011 assim que ele começou, um pouquinho, quase no mesmo tempo do Uber ali, do car sharing, né? Ele criou uma páginazinha na internet, parece que foi com Blogspot, esses sites assim da vida, Aham. um formulário lá que ligava para a pessoa solicitava o táxi ali, caía um e-mail na caixa de entrada dele. Caía esse e-mail na caixa de entrada dele com os dados da pessoa que queria um táxi, ele ligava para os pontos de táxi pedindo para o táxi lá onde o cara colocou no formulário. Fez algumas vezes isso acontecer, pô, muita gente está querendo. Agora sim eu tenho um produto, né? Então eu posso ir adiante, né, Hudson? Sim, Explorar esse P, eu acho que é importante antes de pensar em preço. Beleza, se eu tenho um produto, eu resolvo o problema. Agora eu posso pensar em preço. Quanto, como que eu vou cobrar N variáveis relacionadas a se a isso. gente pegar esse caso seu aí, né, que você colocou do Waze, né, e a gente pode ir um pouquinho além, e é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, é o over delivery, né, é entregar mais do que foi solicitado. O Waze ou o Uber hoje, quando a pessoa pede um Uber, né, que seria o Uber, seria um novo Sim, modelo de táxi, mas quando a pessoa vai lá, não é só o preço, mas né, como o Uber ficou conhecido no começo? Ah, o pessoal tinha aguinha, tinha uma bala, tinha um não sei o quê. Para quem está sim, transportando ali, né, obviamente não dá para comparar com o serviço de consultoria, né? Mas a pessoa estava entregando mais. Então, hoje, no seu produto, obviamente você vai vender um serviço, né? E você realmente tem que vender aquele serviço, mas assim, para o cliente, ele tem que ter essa sensação do que ele está recebendo mais do que ele comprou, né? E isso vai das estratégias que você está utilizando para entregar esse serviço para ele. E aí sim você consegue fazer um preço diferenciado, né? Para não ficar fazendo leilão aí, né? Que é um outro problema, um assunto para uma outra live, talvez. sim, é um detalhe muito complicado esse, né? Mas isso que tu falou é fundamental, assim, de livros de estratégia de marketing, assim, né? De mais por menos, né? Para tu ser agressivo em mercado e conseguir entrar. O exemplo que tu deu do Uber era isso, né? O serviço melhor e na nossa cabeça eu pagava menos que táxi. Pô, eu ganhava balinha, água, o cara me buscava aqui na porta de casa, na porta do meu emprego, me deixava lá. Pô, cara, o táxi não fazia isso. O cara do táxi não olhava na minha cara ainda, normalmente. O Uber já veio com um apelo totalmente diferente, me surpreendendo e cobrando menos. Alguém não quer isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eles agregaram um outro valor que não era o valor financeiro. Então, quando nós estamos trabalhando na consultoria ambiental, até depois a gente vai falar de algumas outras coisinhas, de estratégia, de como chegar na pessoa, são essas outras coisas a mais que vai fazer um diferencial para que a gente consiga prosperar nessa área da consultoria ambiental. E faz uma diferença muito Sim. grande, né? No começo, talvez a gente tenha dificuldade, porque, como eu digo, né, na verdade, como tem um velho ditado aí, né, tudo que é novo incomoda, né? Então, tudo que você está É, implantando é uma novidade ali, no começo vai ser difícil, vai ser trabalhoso, depois que aquilo ali entrou na rotina, vai embora. sim, é verdade. Isso que tu falou me remete a outro P, que é a praça, que é importantíssimo para o consultor ambiental. Tu pode falar isso até com propriedade, porque eu tenho o meu produto de consultoria ambiental, meu serviço de consultoria ambiental, mas ele é adequado a uma determinada praça. Onde que eu vou vender ele, né? Como que eu vou fazer o atendimento, que eu vi que tu lida bastante nisso, né? Como que eu vou fazer uma primeira abordagem, como que eu vou Exato. conversar com ele. E isso é a letra P, é a praça, né? Toda a questão logística de como que eu vou oferecer o meu serviço de consultoria ambiental adequado no lugar que eu estou. E como fazer esse atendimento, né, Hudson? Exatamente. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir é igual você colocou, você já tem o seu serviço. Então, quando você já tem o seu serviço, a primeira coisa que a gente precisa definir quem são os meus clientes, né? Que é a praça. Não tem como, dentro da área da consultoria ambiental, obviamente, conforme a empresa for crescendo, até pode chegar nesse porte, mas dificilmente a gente consegue atender todas as demandas das áreas ambientais.
né? E aí, obviamente, se começar a surgir, ou você vai agregando profissionais para aquele segmento ali para você atender. Mas é muito importante a gente definir quem é esse nosso segmento, né? Para fazer, é, definir, inclusive, as estratégias e de como chegar nessas pessoas, né? Que é o que a gente até comentou um pouco antes ali nas conversas, é definir quem são as nossas personas, que daí já vai começar a entrar realmente nas questões de marketing digital, né? A gente saber quem que é esse público nosso, né? Que aí tem uma diferença entre público-alvo e persona, entre outras coisas aí. Sim, isso daí, a gente vai chegar a falar disso daí também, que é legal, né? Entender para quem que eu vou vender, né? Exatamente. Fixei aí para a galera saber qual que é o nosso conteúdo aí, marketing e sua consultoria. Porque entender isso que tu fala também, que a gente conversou, né? Entender quem é o meu possível cliente, né? E para eu poder oferecer o produto adequado para ele, né? Eu entender a dor dele, para eu poder Exato. oferecer o remédio. Tratar o nosso cliente é até um pouco técnica a palavra, né, o cliente, mas é como um médico tratando o paciente dele, né? Se tu não senta na frente do médico e o cara já começa toma remédio X, Y, Z. Não, pera, deixa eu ver o que você tem. E eu sempre penso assim, até no contexto de uma software house, de software sob medida, se realmente você precisa de remédio, quando você vai oferecer um produto, porque por muitas vezes no nosso contexto, né, minha formação é na área da computação e da administração, as pessoas vêm para mim achando que tudo se resolve com software e muitas coisas se resolvem às vezes com processos que não necessariamente levam software de uma forma massiva e tão extensiva assim a necessidade de uma solução muito pontual para aquele determinado contexto. Então, tem essa análise de médico que eu gosto de pensar assim, e que dentro do Ambicis é uma realidade nossa, assim, que foi desde o começo, desde lá de abril de 2017, quando saiu a primeira versão, é isso. Pô, vou pensar como um médico, cara. Eu não vou colocar o remédio, entre aspas, né, o remédio X lá dentro, se o consultor ambiental não precisa, não tem uma dor que vai ser tratada por aquele remédio, né? Então, é aquilo de adequar o produto que a gente começou falando antes. Tem um conceito tão simples ali do marketing, né? Os 4Ps. E o último é a promoção. A gente falou do produto, do preço, da praça, e tu encaixando essas ideias na cabeça, assim, vai te ajudar a materializar aquilo que tu vai começar a falar daqui a pouco. De realmente ir para a prática, que essa é a ideia, né? Sim, exato. Tu tem essa prática e a gente mastigar isso um pouco para a galera. Que aí sim é como que eu vou divulgar o produto, a promoção. Promoção é uma palavra muito legal porque todo mundo acha que é desconto. Enfim, no senso comum, no popular, embora em qualquer lugar que você vá comprar, na farmácia, no posto de gasolina, no supermercado, vai ter alguma coisa com uma plaquinha promoção lá. Mas todos os produtos estão em promoção, né? Todos eles estão sendo Exatamente. divulgados. A promoção não é desconto, mas a promoção é uma palavra que vende. Né? É o mesmo preço, mas está em promoção. É Brasil, né? Mas é promoção. E, na realidade, a promoção está associada à propaganda e à publicidade, que foi o que a gente falou antes. E dentre outros conceitos, claro, né? E a grande diferençazinha ali entre propaganda e publicidade é realmente que a propaganda é um anúncio que é pago ou doado por um terceiro, enfim, sei lá, uma rede de televisão me doou um espaço lá para fazer uma propaganda. Então, eu paguei por aquele espaço, eu ganhei uma sessão daquele espaço. A publicidade já é não pago. Então, eu não estou pagando para que o meu produto seja promovido. Promoção promovido, né? E, por exemplo, a Apple tem muita publicidade, né? Que é a promoção sem ter custo nenhum associado, que a gente chama dos fanboys da Apple, né? Quem tem um Apple, né, Hudson? Meu Deus, Apple é a melhor coisa da vida. Minha namorada tem um iPhone e aquilo lá é muito bom, é melhor do que qualquer um. O meu iPhone de 3 gerações atrás é melhor do que o último Android que tem da Samsung. Essa Ela discussão não ganha aí nada por de aquilo, mas celulares aí vai eterna, né? ela vai indicar o produto, né? Eles têm os evangelizadores que estão vendendo Apple. Eles estão vendendo Apple fazendo a publicidade, né? Sites que Você pega fazem até como a análise. Apple, né? Como exemplo a Apple, se a gente pegar algumas outras marcas de outros segmentos,
você vê que elas não vendem o serviço, né? Elas vendem outras questões ali, quando tem, você observa até nos comerciais, né? Nas divulgações, elas não vendem. No finalzinho aparece lá um iPhone. Ou que nem da Coca-Cola, aparece uma Coca-Cola, né? Ela vende outras coisas ali, né? Ela associa a marca dela com esses sentimentos, né? E essa eu acho que Sim. é talvez o nível máximo ali do marketing, né? Quando você atinge esse nível ali, né? Eu acho que esse Né? é o objetivo. Sim, isso que tu Obviamente tem falou uma realmente, caminhada para chegar lá, né? né? Não é, tipo, tu pega a Coca-Cola, não é uma garrafa com um líquido dentro, tá? É uma Coca-Cola, né, bicho, cara? É a energia que dá vida, sei lá, tem uma história do meu avô, ele morreu com 93 anos, meu pai sempre dizia que ele tomava Coca-Cola todo dia, porque a propaganda da Coca-Cola é Coca-Cola da vida. Para ver o poder de uma marca, de um marketing, né, cara, que é que a gente está falando. Se Sim, entupia de Coca-Cola porque a marca dizia isso, e é refrescante, né? Coca-Cola foi servida no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, pô, é outro nível, né? Eu nem questiono essas marcas, né? A gente não pode nem questionar, que é isso que tu falou, são marcas de reconhecimento mundial, assim, que estão lá num lugar que a gente quase não consegue nem olhar, né? Mas a ideia aí já é 7h20, daqui a pouco a gente falar um pouquinho, deixar tu falar aí sobre marketing digital, marketing online, marketing de conteúdos, marketing nas redes sociais. A gente está trabalhando bastante no Ambicis agora com a questão do outbound e o inbound marketing. A gente está com essas frentes agora, com ferramentas para isso. E dá resultado realmente quando você estrutura um processo, se organiza para isso. E esse é o motivo da nossa live, aí, mostrar isso para o consultor ambiental. Que para a gente do Ambicis compartilhar esse conteúdo com quem está aqui, no final a gente vai dar até um presente para quem está aqui na live, né, Hudson? A sim, gente, sim. vamos deixar para o final aí, né, fazer No uma de João finalzinho, Kleber só aí, para os guerreiros. para os guerreiros, né? Porque para o Ambicis ter a nossa base, quem acompanha a gente bem nutrido em relação ao conteúdo, ao marketing hoje, que é o que a gente está conversando. Na live da semana passada a gente falou sobre como gerenciar um processo de licenciamento ambiental, como coordenar um processo de licenciamento ambiental. Agora falar sobre marketing, achei muito legal, porque o software do Ambicis, falar rapidinho para quem ainda não conhece, a gente faz a gestão da consultoria ambiental, bastante focada no processo do licenciamento ambiental, em prazos e documentos, uma funcionalidade que a gente colocou hoje e que vai um pouco relacionado ao marketing, hoje, né, nos últimos meses aí, é a produção de documentos com base em templates, são templates que os nossos clientes dão feedback e gostam bastante, porque uma proposta técnica, um orçamento, um ofício que tu tem que mandar para um órgão, o software ele gerencia e gera esse PDF de uma forma bem bonita e profissional. E isso faz parte do marketing também, a tua apresentação. Eu vejo que na tua empresa, Hudson, tu tem isso bem padronizadinho também, assim, uma identidade, né? E isso é legal. E o Ambicis trouxe isso para dentro de uma tecnologia, né? Com um clique tu gera PDF, fica tudo. Realmente a palavra que eu uso é bonitinho, né? Fica bem bonitinho mesmo. E aí vai por todos os modos ali, que a gente tem do licenciamento das condicionantes, que é onde a mágica acontece para controlar os prazos. Consultor ambiental aí tá, quando passa aí das 20 licenças aí já está começando a ficar louco, ou já está louco há um Já tempinho tá já, louco. né? Já está louco, né? E o AMBCIS dá esse suporte para o cara para ele perder menos cabelo, né? E questão de protocolo, certificado de regularidade, ofício, né? A gente consegue fazer essa troca com o órgão ambiental, a questão das vistorias, ir para campo, gerar os relatórios e num clique já enviar para o cliente. Toda a parte de gestão de resíduos, e tudo funciona no celular também. Essa é a parte legal, né? Que eu costumo dizer que para onde você leva o seu escritório junto se você tem um ABCs. E clientes nossos aí conseguem aumentar a quantidade de clientes que eles conseguem atender ou colocar produtos e serviços diferentes na carta dele, que é um pouco do que tu falou antes. Eu vou fazer o marketing, isso vai poder gerar uma demanda para mim. Eu tenho que dar conta dessa demanda também.
Então tudo tem que ter um suporte e um equilíbrio, que foi o que tu falou lá antes, inclusive, né? E o Exatamente. software ele vai dar o suporte para atender toda essa demanda que o marketing pode criar. E isso é bem legal, e a gente está tendo resultados bem legais. Uma live que a gente está fazendo hoje, tudo a gente documenta e gera o conteúdo para quem acompanha a gente lá no nosso blog, que é o ambicis.com.br/blog. Dá para acompanhar todo o conteúdo lá. A gente vai fazer uma síntese dessa nossa live lá também, tá? Para a gente acompanhar. Então, Hudson, agora a gente entra aí na parte de tu mostrar aí um pouco, falar um pouco de prática aí, sobre como dar mais visibilidade aí para a minha consultoria ambiental, a gente ir para essa parte prática aí, seja por N ferramentas aí do Google Ads, por exemplo, que eu acho que é bem legal, Sim, e também na forma como que eu vou fazer o atendimento, como eu vou fazer o diálogo num processo de pré-venda, no processo de venda, né? sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa, quando a gente está iniciando nas questões de marketing como um todo, a gente tem duas coisas que a gente precisa definir. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Primeiro, quem é o meu público-alvo, tá? Público-alvo são todos aqueles possíveis clientes, tá? Então, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental. Quem são meus possíveis clientes? Ah, são as indústrias, são as mineradoras, são as fábricas, são todos os segmentos que geram algum tipo de impacto ambiental que eu posso prestar um serviço. Então, esses são os meu público-alvo. Só que para eu atingir todos esses, é um pouquinho mais complicado. Então, dentro do marketing, a gente trabalha com uma definição, né, de persona. Quem que é a persona, no caso, tá? É aquela pessoa específica que eu vou, vamos dizer assim, oferecer o meu produto de uma certa forma. Seja através de um marketing digital, ou às vezes até mesmo num contato. Então, eu preciso definir quem é essa persona. E isso nós aqui, a gente demorou um tempinho para entender isso, e depois, quando eu vi a primeira vez, eu vou ser bem sincero aqui, quando eu deparei com a primeira vez, eu falei assim, ah, rapaz, isso aí é conversa, isso aí não, esse negócio aí, os caras tá com conversinha para vender livro, para vender alguma outra coisa, sei lá o quê. Eu fiz esse negócio de persona aí, né, é público-alvo. E olha só que interessante, a gente olha em alguns locais, a gente vê as pessoas entendendo que público-alvo e persona é a mesma coisa. Mas a persona é literalmente a gente definir quem é aquela pessoa, quem que é dentro do público-alvo, aquela pessoa realmente de interesse e aquela pessoa que eu preciso entrar em contato, vamos dizer assim, tá? Que o pessoal, vamos dizer assim, na internet, em algumas áreas, o pessoal chama de lead, né? Que é a pessoa que tem interesse ali, tá? A gente fazer uma associação. Mas tem como a gente definir essa persona. E é a partir dessa persona que eu vou definir algumas estratégias de marketing. Então, vamos supor, dos meus clientes que eu tenho, ou de quando eu entrei em contato, se a gente está começando na consultoria ambiental, das pessoas que eu entrei em contato na empresa, né, para oferecer os meus serviços. Quem que é essa pessoa? É homem? É mulher? Né? E, geralmente, a gente, dependendo do Ah, segmento, tem mais homens, tem mais mulher. Só que isso nada impede que você tenha duas personas, né? Ah, tem um público que é de homem e um público que é de mulher. Qual que é a faixa etária dessas pessoas, né? Então, vamos supor, eu estou vendendo um serviço de consultoria ambiental nas empresas, quem que é a pessoa que está lá? É uma pessoa, vamos supor, vai fazer uma faixa etária. São pessoas de 18, nas empresas, nas indústrias, são pessoas de 18 a 25 anos, 18 a 30? Dificilmente, né? Então, já vou começar a definir minha persona. Ah, não, as pessoas que eu atendo, que me contratam, que contratam a consultoria ambiental, geralmente são pessoas ali que têm no mínimo ali 25, 26 e uma faixa de 40, até 40 anos, 45. Opa, então eu defini uma faixa de idade, né? E isso, quando eu for, por isso que eu tô falando, é importante definir isso para quando a gente for fazer uma estratégia, seja de marketing digital ou qual for, a gente direcionar os nossos esforços. Então não adianta eu ficar batendo sim, onde eu não vou vender, né? Então, obviamente, como eu sim, falei, alguns segmentos vão ter, por exemplo, no sexo, né? Tem mais atendimento para homens, mais para mulher, ou a região. Por exemplo, para nós aqui na nossa região, a maior parte das pessoas que lidam com a parte ambiental nas empresas são homens, 80%, tá? Se não for um pouco mais. Então, quando eu vou fazer uma estratégia de marketing digital, o meu público eu já vou direcionar mais para homem. Não que eu não faço para mulher também, eu sim, faço, mas o meu esforço maior é lá, porque eu sei que na minha região,
no meu contexto aqui, Claro. os meus clientes, vamos colocar assim, quem me atende diretamente são homens, faixa etária em torno aí de 30, 35 anos, essa é a faixa etária. Então eu comecei a definir a persona, do que eles gostam, né, de o perfil, a renda, quanto que eles ganham, mais ou menos. E isso tudo eu defini vai fazer muita diferença, não só para o marketing digital em si, para um outro ponto, né? Que é quando eu vou visitar o cliente, né? Como eu abordar o cliente, como que eu vou chegar ali e vou ter uma conversa. Então, é muito interessante a gente definir essa persona, que é a pessoa que eu vou oferecer o meu serviço. É aquela pessoa ali que eu vou oferecer meu serviço. E isso, existem algumas ferramentas na internet que a gente consegue definir Uhum. isso, ele ajuda, né, a gente definir isso. Lembrando que a gente pode ter mais que várias personas, mas geralmente você tem uma que é maior. Tem um site que chama Gerador de Persona. Se você colocar Gerador de Persona lá no site de busca, que eu não vou falar o nome, se a gente ficar falando muito outro nome lá, o Instagram pune a gente, né? Então a gente não fica falando. Lá naquele Aí, site de busca famoso lá, então você coloca lá no termo lá e coloca gerador de persona. Vai aparecer o primeiro site lá, né? A fantástica fábrica de persona. Você consegue criar o seu público, as pessoas ali. E a partir disso aí a gente que vai legal. gerar várias estratégias, né? Outro ponto importante depois de definir. Tá me ouvindo aí tranquilo aí, não? Tá tudo certo? Tô te ouvindo. Tá? Beleza. Eu Então, já fui pesquisar então aqui uma outra naquele coisa que a mecanismo gente de pode. busca, né? Aí sim. Então, assim, uma outra coisa, quando a gente começa a definir a persona, em relação à idade, por exemplo, eles vão estar no Facebook, eles não vão estar no Instagram, né? Então, quando eu vou fazer Uhum. uma estratégia de que no Instagram eu não tenha essa uma resposta, mas eu sigo assim em termos de Uhum. proporções, porque o meu resultado é lá. E isso faz parte do processo de definir a persona. Então, eu defini a persona, quem é, a idade, qual que é as características que ele tem, né? Mas no geral assim, se a pessoa tem mais de 30, principalmente de 35 para cima, geralmente ela tem Facebook, não necessariamente ela tem Instagram. A gente pega pessoas com menos Uhum. redes sociais. Então, isso que a gente está falando aqui, todo mundo consegue entender, isso são definições de persona. E a partir daí, a gente vai começar a estabelecer um marco no cliente, né? Não sei se o Airan quer comentar Uhum. ou perguntar algo sobre isso, e a gente vai falando Não, um pouco mais. o que eu achei muito legal isso que tu falou, porque é um pouco do que a gente comentou antes lá de conceito, né? Eu entender o meu Sim, cliente e existe uma forma prática, ferramenta que nem tu falou lá do gerador de personas, eu entrei lá, fantástico gerador de personas, né? Eu entender, cara, eu tenho que saber para quem que eu vou vender. Tu já deu uma ferramenta é. prática, isso que é legal. Eu preciso Já entender. conhecia ela, ou Airan? Não conhecia, por isso já dei uma googlada aqui, vou dar uma curiosada depois, né? E rede social que eu vou, de horário que eu vou interagir, achei muito legal, assim, é um dever de casa, assim, né? Uma coisinha que eu posso fazer, vai dedicar o mínimo esforço, assim, né? Eu pelo menos fazer uma primeira versão da persona. E um momento importante é saber descartar, que às vezes a gente tem, quando vai fazer um marketing aí, tá cortando um pouco, meu Deus, minha internet aqui. Tudo melhor? Tá me ouvindo? Tá dando uma travadinha ainda. Tô ouvindo, tô ouvindo. Pô, a internet aí tá sacaneando a gente hoje.
Tu consegue me ouvir? Está. Tô ouvindo. Agora tá bom. Massa, beleza. Que a forma, enfim, como eu ia falando, né, de saber como interagir com esse nosso possível lead, de a gente saber descartar também, que nem tu falou, às vezes eu tenho aquele meu foco, é para lá que eu vou, né, então eu não vou perder o foco porque está aparecendo para outros tipos de personas, para que não é bem aquele a minha meu ideal e que vai me gerar um custo maior, às vezes, mais tempo. Isso pode ser até um implicante, porque dentro da persona também tem o nicho de mercado lá dentro, tem isso tudo, né, Hudson? Sim, exatamente. Aí dentro disso você vai definir os seus nichos de atuação, né? Como a gente falou antes, é porque você trabalha no setor, por exemplo, de consultoria ambiental, que você vai atuar em todas as áreas. Você geralmente tem um direcionamento, um segmento ali, e nisso, lá quando você está definindo a sua persona, você já começa a direcionar o seu foco, né? Para você não Sim, ficar torno nenhum para você. sim. E o que que tu ia começar a falar, né? Então, de eu conseguir trazer, captar de alguma forma essa pessoa e eu vou ter o primeiro contato com ela, né? Exatamente. Então, assim, antes de a gente falar um pouquinho do primeiro contato, depois que a gente define a primeira pessoas. Mas ainda dentro desse vasto mundo aí de redes sociais que a gente tem, existe uma ferramenta que é a ferramenta que qualquer um, inclusive nós, se a gente está com uma dúvida, né? A gente vai lá e digita, né, no Google lá e fala assim, deixa eu pesquisar sobre, sei lá, licenciamento ambiental. Deixa eu pesquisar sobre Uhum. marketing digital. Então, o Google hoje, querendo ou não, ainda é a principal ferramenta. É só a gente entender aqui, né? Se a gente for, o pessoal for comentar, qualquer um, quando você vai buscar uma informação, um serviço, a gente vai buscar lá no. Mas busca. Isso eu digo em termos de porcentagem. Existe uma procura, mas principalmente ainda no Google. Então, assim, por que a gente está falando dessa ferramenta? Que é o Google Ads, que é a forma que a gente pode anunciar. Porque quem está procurando um serviço, então se eu entrar lá no Google e colocar software de gerenciamentos de serviços ambientais, vai aparecer lá AMBSys, né? Então eu estou Uhum. procurando um serviço, eu estou procurando uma ferramenta, algo do tipo. Então quando a pessoa lá vai lá para buscar, ela tem um interesse muito grande, tá? E por isso que a gente definiu uma persona para depois fazer essa divulgação, né? Fazer o trabalho de anúncio lá no Google. Então, a chance que eu tenho de vender para essa pessoa é muito, mas muito maior, e a probabilidade é muito maior, porque ela já veio internada, porque foi ela que veio atrás de você. E sempre tem pessoas interessadas em Sim, vários serviços. Então, você está, vamos dizer assim, aumentando as suas chances de conversões ali, vamos colocar assim, do que a gente tem normalmente, em pelo menos uns 80%, né? Então, essa é sim, uma das ferramentas, talvez a ferramenta hoje de que te vai trazer um retorno, tá? Beleza, trouxe um retorno, né? Agora eu preciso, que a gente comentou, a gente precisa chegar lá no cliente e conversar. O que às vezes a maioria das pessoas que estão começando ou que atuam na área da consultoria ambiental há algum tempo ou pouco tempo, tem certa dificuldade de falar, né? Apesar que hoje a gente está numa pandemia um pouco mais restrito, né? A questão de você chegar num uhum. cliente e visitar, ainda mais se você for um consultor novo, tá ligando para a empresa, eu queria fazer uma visita, algo do tipo, né? É um pouquinho mais complicado. Mas a gente tem algumas técnicas, vamos colocar assim, que a gente usa para vendas, que na verdade a venda é o último plano desse processo todo, né? Que a gente falou de definir, por exemplo, que é o Google, e aí agora a gente vai chegar de cara a cara com a pessoa. Então a gente tem algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente utiliza para você fazer uma conversão do seu serviço, né? Sim, Então, uma dica que eu sempre dou para o pessoal é que quando você chega numa empresa, é sempre a gente precisa ser muito mais observador do que qualquer outra coisa. sim, No ambiente, se tem troféu, se tem alguma coisa. Quando você, né?
exposta ali, quando você chega na mesa do escritório da pessoa que vai te atender, será que tem algum... Tem o rapaz lá tem uma moto numa Harley Davidson e você gosta muito de Harley Davidson, né? Então, o que eu falo pro pessoal assim, ó, nunca chega oferecendo o seu produto, o seu serviço, porque isso aí vai espantar. Então, todo aquele serviço que você fez antes, acabou ali. Você fala, ó, eu sou fulano consultor ambiental e eu queria saber se vocês têm licença ambiental porque eu quero implantar para vocês. Não é assim que funciona. A gente precisa gerar um relacionamento com a pessoa. Então, essas observações, a gente tem que estar muito atento para quando a gente chegar lá na pessoa lá, ter um assunto para puxar. E por que eu falo do assunto para puxar? Porque nós, seres humanos, por mais que hoje a gente está na mídia social muito, principalmente por causa da quarentena, a gente é muito afetivo, queira ou não, né? Por mais que a pessoa seja fechada, né? A gente é muito afetivo. Então a gente vai preferir fechar um serviço com alguém que a gente conhece do que alguém que a gente não conhece. É só quantas e quantas vezes você deixou de comprar de uma pessoa, às vezes que estava um pouco mais barato, para comprar de uma loja, de algum lugar que você já conhecia. Fala, não, vou pagar mais caro, mas eu conheço, eu confio, não vai ter problema ali. Né? Então, isso é muito importante. Isso também faz parte das estratégias que a gente precisa definir. Então, essa questão da gente chegar no local, observar algumas coisas e começar a puxar um assunto, né, é literalmente para a gente fazer amizade. Né? Porque entre eu comprar de fulano e de um amigo meu, eu vou comprar do meu amigo. Independente, obviamente, se tiver uma margem de preço muito grande, eu vou pensar, mas ainda assim, dependendo do quanto que for essa margem aqui, ainda vou preferir comprar do meu amigo. Né? Então, isso é muito importante também. Por mais que seja digital, as pessoas ainda são muito importantes, né? Sim. No final de tudo, são pessoas, assim, que nem software. A gente fala, os meus alunos lá da faculdade, a gente não precisa lidar com pessoas, né? A gente, não, cara, talvez software seja o que tem que software feito para pessoas que dependem. E agora, melhorou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô Tá me ouvindo. ouvindo? Pô, a internet Tô hoje tá ouvindo. de brincadeira. Que no Tá. final do digital todos são pessoas, né? E é esse o caminho mesmo. E que nem tu falou, fez toda a parte do digital para ter depois a abordagem no presencial, né? E isso que tu comentou um pouco ali de como fazer a primeira abordagem, tem muito conteúdo na internet que fala sobre isso com o chamado rapport, que são como que tu vai fazer essa primeira conexão aí realmente, né? E, e aí a gente até pensou assim, como que o mindset para começar o marketing digital na minha empresa, como que eu posso De novo. É. melhorou? Melhorou? Beleza. Vamos lá, vamos acreditar na internet hoje, né? Mas, assim, até te perguntar como que a gente pode ajustar a nossa cabeça para pensar no marketing digital para consultoria ambiental. Deu uma cortadinha, Irã. Pode É repetir? uma coisa. Como que eu posso dar o primeiro passo, assim, né, a construir uma ideia de marketing para minha consultoria ambiental? É, uma primeira ideia, você fala? É isso? Não... É, Então, e assim, aí até acho que você comentou alguma coisa também sobre uma mindset. Eu acho que dentro da consultoria ambiental como um todo, a gente precisa ter muito essa questão da mentalidade do que a gente quer. A gente precisa ter muito bem definido e uma questão de organização também, tá? E é comum, e aí o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha, principalmente nas redes sociais, o pessoal só divulga o lado bom da coisa, né? E não divulga, vamos colocar assim,
o momento que ele tá ralando, as dificuldades ali, né? Só mostra o bem bom. Então, quando a gente começa a trabalhar sim, em qualquer segmento, né? Vamos colocar no escritório, no desenvolvimento, no marketing, a gente tem que ter uma mentalidade de que aquilo ali, obviamente, vai dar um trabalho, vai ter um certo com os meus erros, que é a questão da mentalidade. Então, assim, a gente vai errar muito. A gente tem que entender que a gente vai errar, só que a gente tem que sim, pegar esses erros e falar assim, ó, tá certo, eu errei, deixa eu analisar o que que eu fiz de errado aqui e procurar é, melhorias ou mecanismos para melhorar essa ação, para que na próxima vez, ou numa visita num consultor, ou se foi uma estratégia de marketing que utilizou que não deu certo, para que ela comece a dar certo. Porque geralmente o que a gente pensa, né? Ou a gente começa a procurar um culpado, né? E a gente nunca é o culpado, mas a gente começa a procurar, é que foi tal coisa que deu errado, é, foi isso que não sei o quê. A gente verdade. começa a delegar a culpa para outros. E isso não funciona. Então a gente precisa entender isso. E aí estabelecer um mecanismo, que é o que a gente fala de mindset fixo e o mindset de aprendizagem, né? Então a gente tem que ter Sim, essa mente aberta de pensar que vai dar certo, mentalizar também, que são uma das estratégias que a gente fala sim, de venda, né? A venda ela acontece aqui na sua mente primeiro, né? Depois a gente fala um pouquinho mais disso. Então, mas o mindset na consultoria, a gente tem que entender que a gente vai ter dificuldade, que a gente vai errar, e é como a gente sempre diz, vai errar, então vai e erra logo, aprende e começa a fazer certo, né? Então vai lá e erra. Porque se você ficar preparando, não, ficar esperando o momento perfeito nunca vai chegar, né? Você fala, não, que eu preciso de tal coisa agora. verdade. Não, mas deixa eu fazer só tal coisa primeiro que daí vai ficar bom. Ah, mas agora eu precisava de tal coisa. E aí a gente vai colocando, Sempre vai ter algo para fazer, nunca né? vai fazer. Exatamente, a gente nunca vai fazer. Então, a gente precisa definir isso muito, né? Assim, começar na consultoria, né? Qualquer segmento. No marketing também, a gente errou muito no começo do marketing também, né? Aí, inclusive, agora a gente está Uhum. para entrar numa outra fase que eu acredito que alguns dias a gente já começa a executar, né? A gente vai fazer eu até brinco, né? Falo, a gente vai fazer uma faxina nas redes sociais, né? Que nem no Instagram, limpar os posts antigos e começar com uma outro segmento, Ah, ou ser é? outro segmento assim, mas com uma outra linha de mais definido, né? Porque a gente ficava muito em algumas questões assim, né? Aí agora a gente começa a estabelecer alguns critérios e seguir uma linha que um norte que a gente acredita, né? E isso é Aham. importante para a gente, né? E vai a gente vai ter resultado no começo? Não sabemos. Pode ser que não dê. E, obviamente, se der errado, a gente volta atrás, vai de novo e vai ver o que, que deu errado lá e agregar isso para nós. Falar assim, não, isso aqui que Sim, está dando errado. Vamos partir para outra área. Ou melhorar isso, sim, né? com certeza. Em interações sucessivas para errar e ir melhorando, errar e É, melhorar, né? Se só vivesse de acerto, a gente só era estaria fácil. fazendo coisas assim, simples e fáceis, né? E se a gente vivesse fazendo coisas simples e fáceis, não valeria nem a pena viver, né? E alguém já fez, provavelmente. Se é tão simples e fácil, alguém já fez também, né? Sim. E até a ideia, né, do simples e fácil. E olha que hoje a gente tem muitas ferramentas, né? As lives aqui, o quanto que a gente consegue contribuir para as pessoas, às vezes para despertar, dar um start de algumas coisas, para ela ter já Sim, pelo menos uma ideia para onde ir, né? Muitas vezes a gente nem tem ideia para onde ir e você vai literalmente, né, vedado ali, né, sim. sem saber o que, que vai encontrar. Né? Então é o que a gente comentou lá no comecinho, né? Tem muita live aí, qual que é a live que vai agregar alguma coisa para mim? Né? Isso, Então a né? ideia é essa também, a gente ter um norte, ter um direcionamento também para onde nós vamos. E a ideia da live é realmente isso, né? Abrir a possibilidade de realmente pensar nisso, né? Falava essa semana com um conhecido que ainda não estava nas redes sociais. E hoje, quem não está no digital, né, principalmente falando de negócio, não está em lugar nenhum. Quase que no mundo pessoal aí, da relacionamento pessoal mesmo, já também quase não está, né? Não tá por aí, né? Agora, no digital, se tu não fizer uma transformação digital, não cair de cabeça nisso,
esse momento que a gente está agora é o reflexo puro de realmente disso aí, né? Da importância do digital e como ele influencia diretamente no resultado e na performance de um negócio, para você se dedicar a isso. E que às vezes parece, vou desenhar uma persona, meu, mas eu vou perder 2 horas fazendo isso? Não, você vai ganhar 2 horas fazendo isso. Eu acredito que é essa a percepção. Porque Exatamente, porque se até quando agora você não desenha, tu definiu, não vê o você nem sabe resultado para na onde vai. hora, né? Com certeza. Maravilha. A gente já começa a entrar aí nos 10 últimos minutos Já? da nossa live, né? Vai passando rápido, se a Vai. internet vai ajudando, a gente vai tocando também, né? Isso. Mas se tu permitir, aí eu queria que tu falasse também que a gente comenta muito de redes sociais, em Facebook, Instagram na nossa cabeça, também LinkedIn, daí mais para o mundo profissional aí, mas eu vejo que tem um movimento também para ferramentas de chat, assim, que também são redes sociais, né? Sim. Que levarem a resultados para uma consultoria ambiental, né? Dentro do aspecto de publicidade e propaganda aí. É, assim, quando a gente trata principalmente relacionado, assim, são excelentes ferramentas, né? Nós temos aí o WhatsApp, que talvez é a ferramenta mais acessada, e o Telegram vem crescendo muito também, por causa de algumas limitações aí que o WhatsApp fornece. Então, são duas grandes ferramentas que são consideradas redes sociais, obviamente mais limitadas de algumas questões, Sim. mais direcionada, que é a conversa, a divulgação de alguns materiais ali. E hoje vem uma crescente interessante dessas duas redes sociais, mas principalmente o WhatsApp, ele vem ganhando alguns recursos, né, que a gente pode inserir principalmente na consultoria ambiental, porque principalmente quando a gente faz alguma divulgação, fazer um direcionamento para o cliente. Porque hoje, né, como a gente até comentou lá no comecinho, hoje a gente liga muito ainda para as pessoas. Mas quando as pessoas procuram a gente na rede social ou acham a gente na internet, vamos colocar a internet como um todo, né? Que daí inclui tudo. Aham. O- As pessoas hoje elas preferem, isso independente do público, elas preferem o nosso contato e entrar em contato com você pelo WhatsApp. Hoje Sim. dificilmente a gente tem um celular para fazer uma ligação, né? Se a gente for É. analisar o número de ligações e o número de conversas que a gente tem, ligação hoje é quase zero, né? Até as empresas de telefonia, por ver, elas deram uma quebrada nesse ponto, né? Então, você É. ter bem estruturado essas redes sociais, como o WhatsApp. Hoje a gente tem o WhatsApp Business, né? Que permite você, vamos dizer assim, não agrupar, você não precisa necessariamente fazer grupos, né? E incluir os seus clientes ali, porque eu acho que talvez nem é interessante. Mas você pode, por exemplo, classificar, criar etiquetas, né? Para as pessoas, Aham. pelas conversas. E aí, se você e você tem um grupo de clientes, eu estou com um serviço novo para mineração, né? Opa, deixa eu ver Aham. quem são os meus clientes que estão com a etiqueta de mineração. E aí eu direciono já essa mensagem para todos eles, sem necessariamente eles estarem nos grupos. Então, se a gente Aham. parar para observar, o WhatsApp Business ele é muito também pouco explorado. Obviamente é um pouco recente, as pessoas optam muito pelo tradicional, mas o business, para quem tem empresa, consultoria ambiental ou qualquer outra empresa, é uma excelente ferramenta. Né? Aí tem algumas coisinhas Sim. que, nesse caso, o WhatsApp Business ele é muito melhor. Por exemplo, lá dentro você consegue estabelecer muito. Mas a gente consegue fazer, então, uma listagem lá de serviços, você consegue colocar imagens. Então, o seu próprio cliente, ele entra no seu perfil lá do WhatsApp e vai aparecer quais são os seus serviços que está disponível para ele ali. Além de outras Aham. N ferramentas que a gente tem aí, vamos colocar, né? Que daí foge um pouquinho, mas eu acho que nem é tão interessante, que o pessoal pode agregar, por exemplo, outros programas para fazer gerenciamento de respostas. Então, se a pessoa tirar um tempo e literalmente falar assim, vou aprender a mexer nele aqui,
é uma excelente ferramenta para a gestão dos seus clientes ali. Porque assim, já como a gente falou de marketing de tudo, né? A gente fala de marketing, de captação de cliente. Beleza, eu consegui um cliente, consegui um contato, e aí, como que eu vou manter esse relacionamento? E o WhatsApp Business, ele deixa você fazer essa gestão dos seus clientes ali. Então, é muito importante também. Legal, né? Não sei se Essa você tem mais alguma outra classificação. coisa para complementar sobre isso. É interessante essa segmentação ali, né? Porque vai de acordo lá com a questão das personas, né? Eu Sim, saber para onde que eu tenho que direcionar. Não vou tirar para todos os lados, né? Eu vou para onde é mais coerente eu ir, para onde eu realmente preciso ir. E isso que eu acho que é o caminho mais natural o que é mais coerente também. Principalmente olhando ali no WhatsApp, porque o WhatsApp ele te interrompe a atenção, né? Então, se você pode ser. A mesma coisa acontece num e-mail, né? Pô, de uma determinada coisa não faz sentido. Tá, mas vamos fazer o seguinte, Hudson, fala sobre o curso que tu preparou aí e a promoção lá. A promoção, hein? então nós temos um curso para o pessoal que está pretendendo iniciar na área de marketing digital, que é um curso de Google Ads, tá? Então ele tem disponível lá, esse curso a gente fala desde o início do que é, de como que funciona. Então a pessoa não é assim, eu ir lá e criar um anúncio. Não, é mostrar como que funciona essa ferramenta. Ela não é, num primeiro momento, tão simples assim para a gente entender, mas a gente vai estruturando o que é os grupos de anúncios, o que é, né, várias estruturas, as ferramentas que o Google oferece gratuita ali, e a gente vai ensinando passo a passo, né? Obviamente, o curso ali, a gente monta alguns anúncios direcionados para as empresas, quem trabalha na consultoria ambiental, mas o curso em si, na verdade, para qualquer outro segmento, a pessoa consegue fazer esse curso e elaborar os seus anúncios, de forma que vai obter resultados, conversões, né? Ligações de clientes que realmente estão interessados pro seu serviço. Porque muitas pessoas fazem anúncio no Google, a gente conhece muito. Eu fiz um anúncio, gastei não sei quanto, lá só gastei dinheiro, o pessoal ligava lá querendo saber se eu legalizava periquito, não sei o quê, né? Então, fugia da área da pessoa. Esses anúncios desde, né, ela entender a ferramenta e fazer o anúncio até o fim para que ela tenha uma excelente conversão. Sim, legal. E ainda vai rolar um descontinho ainda, é isso? Tem, Beleza. Vou compartilhar depois o link ali com o desconto, né? Para quem é cliente da Ambicis tem um descontinho ainda mais legal, né? Isso eu achei bem bacana. E é a forma que tu compilou todo o conteúdo um pouco do Google Ads para colocar em prática. E evitar isso que tu comentou, é muito normal as pessoas. Vou colocar R$ 100 lá e vou ver o resultado que vai dar. Mas não é só ir jogar a palavra-chave lá, você tem que estudar as palavras-chave que vão para lá. E eu acho que esse teu curso aí vai ajudar bastante nisso, porque já vai dar esse tom de. Então fica aí também a dica aí, né? sim, um direcionamento melhor ali do que ela vai fazer, como que ela vai construir esse anúncio, né? Vou aproveitar e dar boa noite pro pessoal que Sim. está chegando aí, alguns conhecidos nossos aí. Legal, massa. A galera que acompanha a gente aí participando, né? No final da nossa conversa aí, eu achei muito legal o conteúdo, a conversa, pensar em marketing para consultoria ambiental. De repente, marcamos de conversar mais, né, Hudson? E eu vou deixar o link do curso aí, Sim, vou velho. compartilhar com o pessoal dos nossos canais aí para caminhar nesse sentido também. Obrigadão, foi show de bola. Beleza. Se não cortou, Deu uma cortadinha agora.
Beleza. Valeu, Hudson. Valeu quem acompanhou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida aí pra gente, vai entrando em contato com a gente nos canais. Hudson, obrigadão de novo. Um abraço. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.